nossos queridos amigos, nossos maridos e namoradas, até nossas mães, se comportando vergonhosamente mal. Eu sei, não é culpa de ninguém. A verdade é que o trânsito desperta o pior em todos nós. Mas tem uma coisa muito simples que pode mudar tudo. Now I'm only falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Woo! Let's hear it. Brazil, Sao Paulo, welcome. I'm Josh, the carpool guy. How about a round of applause for that video? Waze carpool, yes? Yes? Thank you, thank you, thank you. Wanted to get everybody's juices flowing. So I'm the only person speaking in English. I will not be offended if you wear the headphones for when I'm talking. Thank you for putting up with my English. My Portuguese is non-existent. But everybody else today will be speaking in Portuguese, so thank you. I'm Josh Freed, the carpool guy. I have been working at Waze, on Waze Carpool for 3 years. You're gonna hear a little bit from me, but mostly from my colleague Doug and a carpool hero, special guest we have here for you today. Then we'll have a little bit of carpool conversation, Q&A, answer all of your questions, and then beautiful food and drinks when we're done. And everybody gets a t-shirt. Yeah. But before we talk t-shirts, let's talk sweatshirts. So, this is the Carpool Hero sweatshirt. Very, very special item. We're gonna start by putting your hands in the air if you've ever completed a carpool, if a Waze carpool. Put your hand in the air if you've completed one Waze carpool. Driver, rider, it doesn't matter. Okay, keep it up high. Okay, if you've completed 5 or more carpools, keep your hand up. Okay, still pretty good. I see a lot of hands. All right, 10 or more Waze carpools as a driver or a rider. Wow, good group, yes. Okay, 20 or more Waze carpools. I have to narrow it down. I have only a few of these amazing sweatshirts. What do we have so far? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, I know you, Adon. We'll get to you. 5. Okay, keep your hands up. That's 20 or more. 25 or more? What did I lose? I lost 4 of you? Okay, sir, you're definitely getting a sweatshirt. Congratulations. And then we had 1, 2, 3, 4 more. Oh, there's another one, 25 or more. Okay, definitely one more sweatshirt there. And then I have a third sweatshirt that maybe we'll have to auction off between the 4 of you. So if you have 20 or more, come see us at the end of the presentation and we'll figure out how to reward you. And then if you can come up afterwards and you have 15 or more, we have a very cool Waze Carpool tote also for you Waze Carpoolers. It says, "Not too cool to pool." These will be available for you as well. So come see us at the end. Very exciting. All right, and then when we get to the Q&A, there's more prizes to give away. So if you have a question for the Q&A, maybe these will be in your future, okay? Keep that in mind. All right. So who has never used Waze Carpool before? Raise your hand. Oh, okay, all right. A lot of newbies, we call you new poolers in the house. Let's give you a little bit of background. So hopefully you're familiar with Waze. Our goal at Waze for 10 years has been to outsmart traffic together, to save you all 5 minutes out there on the roads of Sao Paulo, where I know it takes a lot longer than 5 minutes to go anywhere. I'm sorry for the commutes here. I've been here for a few days and I've been stuck in many of them, but we're gonna solve that. We're gonna fix that together. And the way that we're gonna do that is with our new mission, which is to end traffic altogether.
This is what we want all of your highways to look like. Who else would like that? Yeah, every hand should go up. No one likes traffic. Traffic is the enemy of everyone. It's our common enemy. So about 3 years ago, we adjusted our mission and we started figuring out how could we, as the leading community of drivers in the world, make a dent in the traffic that we all see in all of our big cities. And that's where Waze Carpool comes in. And you, my friends, are the heroes in this story. You are the community that's going to make this a success. And we have one person today who's going to tell you about how he did it at his workplace, and you can all do the same. What happened to my next slide? Did I lose? Oh, there we go. So Waze Carpool, for those of you who are new, at the very basic level, Waze Carpool is a 2-app platform. Waze for drivers. If you have a car and you want to take people, you use the Waze app. The second app is Waze Carpool, and if you want to ride with Waze, that's an additional app that you can download in the App Store. You don't have to have a car. You can just have a bicycle or a bus pass or whatever you want to use Waze Carpool as a rider. We give you all kinds of functions and features to help you find the best carpool rider or driver for you. A couple of examples. If you prefer to ride with people who work with you, we have a coworkers filter. If you prefer to ride with people of the same gender, you can sort that way as well. We also have some new features that have recently come out that allow you to create your own carpool groups, and you can sort by those as well. I'll get to that a little later in the presentation. But basically, at a very high level, Waze Carpool matches you with the people that live near you or work near you and helps you travel together to go places quickly, efficiently, for a very little amount of money, and hopefully you make a friend along the way. So we're going to roll another video now to tell you a little bit more about this. Roll video. Todos os dias, milhares de pessoas usam o Waze para encontrar o caminho mais rápido. Mas o trânsito continua sendo um grande problema nas cidades. Enquanto as ruas estão cheias, os assentos estão vazios. Para conectar motoristas que fazem o mesmo caminho, aproveitar assentos vazios e tirar carros das ruas, apresentamos o Waze Carpool. Uma comunidade formada por Wazers, nada de motoristas profissionais, onde todos saem ganhando. Quem pega carona contribui com as despesas e tem uma opção confortável e acessível. Quem dá carona divide seus gastos e ajuda alguém no caminho. No Carpool, você escolhe para quem vai dar ou pedir carona baseado no perfil do usuário e suas avaliações no aplicativo. Também dá para limitar as caronas a colegas de trabalho ou pessoas do mesmo gênero que você. Quando duas pessoas se escolhem, a carona acontece e um carro sai das ruas. Ocupe os assentos vazios, abra espaço nas cidades e tenha um caminho mais livre. Junte-se ao Waze Carpool e faça parte desse movimento para um trânsito melhor. Yes, very important. If you're on social media, oh, thank you. If you're on social media, use the Move the City hashtag to tweet or to Insta, Face chat, whatever, about your experience here with us today. Okay, to tell you more, my friend and colleague, Douglas Takuno. Round of applause. Yes, please. Thank you. Boa noite. Bom, meu nome é Douglas Takuno, sou o head do Waze Carpool aqui no Brasil. E vou contar um pouco para vocês então, quais as diferenças, por que o Carpool é único aqui no Brasil. A gente recebeu muitas perguntas das pessoas que se inscreveram, a gente percebeu que tem muita dúvida relacionada à segurança, em primeiro lugar, e a diferença. O que o Waze Carpool é diferente de, por exemplo, outros aplicativos de transporte privado, de táxi, etc. Bom, primeiro, acho que eu quero falar bastante sobre essas diferenças, né, e por que a gente é uma plataforma única. E o Waze Carpool está lançado no Brasil faz somente um mês, e a gente está vendo muita gente usando, mas, obviamente, essa confusão, né? Primeiro e mais importante não existem motoristas profissionais. Então, as pessoas aqui, e provavelmente os seus colegas aqui, usuários, que já deram carona, são pessoas como vocês, que trabalham, estudam, e que vão, normalmente, para os mesmos lugares que você.
Então, imagina um grande conglomerado comercial onde tem milhares de pessoas, a maior parte delas estão indo sozinhas. Então, acho que a grande ideia é você poder compartilhar o carro, o seu caminho, e, com isso, na nossa plataforma, ajudar você a dividir os custos daquele caminho. A gente tem visto que uma das principais confusões é essa questão de remuneração. No Carpool, não existe essa questão de remuneração. A ideia é o motorista que está dando a carona, que, por sinal, só pode dar 2 caronas por dia, justamente para diferenciar dessa questão de um transporte profissional, ela vai receber um dinheiro de quem está pegando a carona, mas esse dinheiro nunca vai ser o suficiente para que isso gere uma renda. Vai ser simplesmente ajudar no custo que você já tem indo para o trabalho, para a faculdade, todos os dias. Outro ponto que é super importante, é a questão de conveniência. Quando você usa um serviço de transporte privado, um Uber 99, Cabify, um táxi, por exemplo, tem 2 características que são muito importantes. Normalmente, você vai fazer isso on demand, ou seja, quando você precisa. Então, se você, por exemplo, quer vir aqui para o evento do Carpool, você vai pedir um táxi agora, ou um outro serviço qualquer, e naquela hora vai vir um motorista te buscar e vai te deixar até o ponto que você quer. Ou seja, primeiro, ele é on demand, quando você precisa, e segunda característica, ele é porta a porta. Então, você vai pedir a pessoa vai te buscar aqui e vai te deixar exatamente onde você... Ou seja, no nosso serviço, na carona, pense na carona que você faz com um colega de trabalho, com um amigo, com um familiar. Normalmente, você combina um ponto para se encontrar. Olha, me deixa ali na esquina que tá bom, eu ando meio quarteirão. Ah, não precisa dar essa volta. Então, no nosso serviço, quem usou sabe, a gente tenta achar um ponto de encontro que seja conveniente, tanto para a pessoa que está pegando carona, quanto para a pessoa que está dando a carona. Então, a gente tenta fazer com que a pessoa que está pegando a carona ande o mínimo possível e quem está dando a carona vai desviar o mínimo possível. E aí, dentro dessa plataforma, você vai poder escolher aquela carona que é mais conveniente para você. Ou seja, nesse sentido, ele não é nem porta a porta, porque, obviamente, se você pegar carona com um colega de trabalho, pelo menos o destino é o mesmo, né? Ou com um colega de faculdade. Mas, ainda assim, você vai ter que encontrar com ele em algum ponto para ele fazer essa carona com você. E o outro ponto é que você precisa combinar com uma certa antecedência. Na nossa plataforma, a carona só acontece quando os 2 lados aceitam. Então, diferente de um táxi que você chama e vai vir um motorista que você vai descobrir na hora quem é, aqui você vai ver a pessoa, vai olhar o perfil, vai escolher, vai mandar um pedido de carona. O outro lado, seja o motorista ou o passageiro de carona, só vai aceitar se ele concordar, né? Se fizer sentido aquela carona e se ele achar que o perfil está de acordo com o que ele quer. E acho que a grande diferença também é essa questão da experiência do banco da frente. A gente está muito acostumado a entrar no táxi ou num serviço de transporte privado, sentar no banco de trás e não conversar com a pessoa, né? Porque, afinal, ele é um prestador de serviço, eu não tenho nenhuma obrigação, vamos assim dizer, de conversar com alguém. No Carpool, o que a gente busca é essa experiência de sentar no banco da frente, conversar, conhecer essa pessoa, porque, no mínimo, ela tem muito em comum. Ela trabalha em alguma empresa que talvez seja interessante para você, ou, eventualmente, trabalhar na mesma empresa que você, ou, se vocês estudam, provavelmente é uma pessoa que ou você conhece, ou você quer conhecer, que faz sentido você trocar uma ideia. Então, acho que a ideia de socializar e conhecer, sentando no banco da frente, muda totalmente a experiência. Lembrando que essa pessoa que está te dando a carona, ele não é pago para fazer isso. Aliás, não é o trabalho dele, né? Ele está, obviamente, você está ajudando ele a cobrir o custo, mas não é uma obrigação. Então, acho que essa experiência de socializar é super importante dentro da experiência do Waze Carpool. E o último ponto, que toca muito do que vocês falaram, né, Josh, é a questão de saber com quem você está fazendo a carona, né? Conhecer o seu companheiro de carona. Então, no vídeo, a gente falou de algumas coisas e... Next, please. E também essa questão de dar o poder
da escolha, né? Então, o Josh comentou, a gente tem alguns filtros que te ajudam a escolher. A gente sabe, por exemplo, que essa questão de mulher, só fazer carona com mulher, é super importante, por isso o produto já nasceu com essa possibilidade. Então, você já pode filtrar pelo mesmo gênero. Então, se você quer fazer carona só com mulher, o Waze Carpool, você liga esse filtro e na sua lista só vão aparecer mulheres para você poder fazer carona. Então, isso é super... dá o poder para o usuário decidir como e quando ele quer fazer essa carona. Outro filtro que a gente tem é essa questão do colega de trabalho. Então, dentro da nossa plataforma, a gente tem uma forma de verificar a empresa que a pessoa trabalha através do e-mail corporativo. Você não precisa se cadastrar com o seu e-mail corporativo na plataforma. Simplesmente, você se cadastra com uma conta Google ou uma conta Facebook, faz esse processo de definir a sua rota, né, para a hora que eu vou, os dias que eu quero ir, meu endereço de casa, do trabalho. A gente encontra as pessoas que estão no seu caminho e, dentro desse processo, você pode também colocar o seu e-mail corporativo simplesmente para validar aonde você trabalha. Então, isso é uma forma que traz, ainda assim, mais segurança na plataforma para, por exemplo, fazer carona só com quem trabalha na mesma empresa que eu, mesmo que eu não a conheça. Inclusive, dentro do Waze, a gente tem uma engenheira lá em Israel que ela só faz carona com mulheres ou qualquer pessoa que trabalha no Google, que é assim que ela se sente segura. E eu recomendo quem não testou que faça dessa forma também. Comece somente com seu colega de trabalho ou, pelo menos, com pessoa do mesmo sexo, se assim você quiser. E a outra coisa que a gente tem da plataforma é um perfil super completo que ajuda nessa questão de segurança. Então, por exemplo, você vai achar no perfil o nome da pessoa, a foto, quantas caronas ela já fez, qual é a classificação dela, né? A gente dá uma classificação em estrelas. Você pode ver o Facebook da pessoa, o LinkedIn. Então, a gente traz, por exemplo, se a pessoa é o motorista da carona, você pode ver qual que é o carro, a cor, a placa. Tudo isso para que, quanto mais informação você colocar no seu perfil, mais confiável você vai ser, mais chance você tem de fazer uma carona. E quanto mais carona você faz, mais confiável você se torna. Então, a ideia é que nossos usuários coloquem o máximo de informação possível, aplique os filtros se vocês acharem melhor, por exemplo, façam carona com os colegas de trabalho, procurem alguém da sua empresa, que, obviamente, não só por uma questão de segurança, mas também por conveniência. Quem trabalha na mesma empresa que você, no final, vai chegar no mesmo destino que você. Então, você vai subir no elevador junto com ela, etc. E, dentro do aplicativo também, a gente tem um chat que, assim que a carona está combinada, você pode começar a conversar com a pessoa. Então, você pode dizer, olha, o aplicativo colocou para a gente se encontrar na Faria Lima com a Juscelino, mas não dá para parar o carro ali. Vamos encontrar num posto de gasolina ali para frente? Ou ainda, vou atrasar, ou cheguei mais cedo, estou te esperando. Olha, estou aqui parado atrás de um... Então, todas essas comunicações que você faz com a pessoa ajuda essa questão de também trazer mais confiabilidade e segurança para a plataforma. Se você quiser ligar para a pessoa, você pode. A gente usa um número de roteamento, ou seja, quem está recebendo a chamada não sabe o número do seu telefone. Então, quanto mais vocês ficarem dentro do ambiente da plataforma, mais seguro fica. Então, você não está expondo nenhum dado pessoal para a pessoa, a não ser que você realmente queira fazê-lo. Então, a gente deixa isso de uma forma super fácil e transparente para os usuários fazerem a carona dela. Bom, acho que para a gente tangibilizar o que é essa experiência, a gente trouxe diretamente de Recife o Eiran Simes. Tudo bem, Eiran? Tudo bom. E eu queria que o Eiran... Vamos sentar, Eiran. E aqui a ideia é ele contar um pouquinho para vocês a experiência que ele teve, né? Então, a gente já colocou algumas perguntas aqui para ele, ele vai responder. E depois do Eiran, a gente vai fazer uma sessão de Q&A, onde vocês podem também fazer perguntas para ele, para mim, para o Josh. Tá? Então, Eiran, obrigado pela sua presença. Primeiro, eu quero que você só diga quem você é, aonde você trabalha, e depois a gente entra nas perguntas. Tá bom. Boa noite a todos. Agradecer ao time do Waze aí pelo convite. É um prazer compartilhar com vocês a experiência que, para mim, está sendo super útil nesses últimos 2 meses.
Eu trabalho no CESA, que é um centro de inovação que fica em Recife, dentro de um parque tecnológico que fica a cerca de 9.500 pessoas. Então, são pessoas bem adeptas às novas tecnologias e tem funcionado super bem e espero poder compartilhar com vocês em breve. Legal. Eiran, então, queria primeiro que você contasse para a gente por que você começou a usar o Waze Carpool. Tá, eu, assim, sempre achei... Eu odeio ineficiências, né? Então, tenho carro, infelizmente ainda tenho carro, mas eu vi que não tinha muito sentido, né? Eu acho que carro faz sentido, por exemplo, para se você tem algum problema de mobilidade, alguma doença, algum problema, aí faz sentido. Para quem usa intensivamente, é um meio de vida, é um meio de remuneração, também faz sentido. Mas não era o meu caso. Então, sempre me incomodava muito, né? Fica parado, pagar multa, seguro, todas essas coisas. Então, eu sempre tentei ver alternativas. Então, no início, eu usava carro, metrô e ônibus, integração, né? Eiran, desculpa, Recife tem trânsito? Tem bastante, bastante trânsito. Inclusive, saiu pesquisas recentes falando que é uma das piores do Brasil, né? Então, esse problema de São Paulo não é só de vocês, a gente sofre também. Então, eu usava tentei fazer isso, deixava o carro lá, depois tentaram arrombar o carro, tá? Começou a me chatear também. Outras vezes eu esqueci, voltava de carona, esqueci de ter deixado o carro na estação. Às vezes tem que ir de madrugada buscar, uma dor de cabeça danada. Aí eu descartei essa alternativa. Depois eu passei a ir de bike, né? Pegava bike e ia de volta, né? Mas, para quem não conhece Recife, é muito quente. Mas tudo bem, tem chuveiro na minha empresa. Mas qual o problema? A logística, né? Eu sou meio esquecido, como vocês viram aí no caso do carro. Então, eu ia lá para tomar banho, esquecia a toalha, esquecia a cueca. Então, aquelas confusão toda, eu também resolvi abortar a ideia. Aí eu fui para uma terceira tentativa, que era... Eu não sei se aqui existe esse tipo de ônibus, mas lá tem um ônibus opcional, que é um ônibus chamado geladinho ou geladão, né? Você vai sentado, ele foi feito para você ir sentado. Com ar-condicionado, você paga um pouco a mais. Lá é R$6 essa tarifa. Aí eu passei a usar isso e voltava de bicicleta de aluguel. Esse era o modelo ideal. Mas aí começou a ter problema também com o ônibus. Os ônibus passaram a ficar lotados. Ele é um ônibus que não é feito, não tem duas saídas, só tem uma entrada, que é a mesma da saída. Então, não é um ônibus feito para as pessoas ficarem em pé. Então, começou a ter problema também. Eu abri mais de 30 chamados na ouvidoria do transporte público da minha cidade, com as empresas de ônibus. Eles davam uma desculpa, não resolvia. E por conta disso, quando eu descobri o carro Waze, eu sempre... essa ideia quase todo mundo teve, né, de fazer carona, fazer isso funcionar. Mas poucos tinham os elementos ou os recursos de fazer isso acontecer. Então, o Waze, que é um aplicativo, sei lá, deve ter cerca de 100 milhões de usuários, é um aplicativo adorado pelas pessoas, todo mundo fala bem, gosta, usa pelo menos 2 vezes por dia. Aí, quando eu vi que estavam falando isso, lançaram em Israel, depois falaram de São Paulo, poxa, estava esperando o dia chegar lá, toda vez eu cutucava lá nas funcionalidades para ver o que aparecia. Quando eu vi que abriu para a minha empresa, aí eu passei a utilizar. Legal. E só para dar um pouco de contexto, a gente, antes de lançar um mês atrás, a gente fez parceria com algumas empresas. Então, talvez alguns usuários aqui trabalham numa empresa que foi parceira do Waze Carpool. A gente fez um período de 2 meses de testes, né, de beta teste com funcionários de empresas. E o César foi uma das empresas que a gente testou antes do lançamento. Então, acho que ele, como usuário, ele percebeu que o produto estava disponível e começou a testar antes do lançamento. Legal, obrigado. E... Josh, it's not working. Eiran, conta para mim, então, quais são os benefícios que você viu em relação à carona, né, e o Carpool trouxe para você? Tá. A empresa que eu trabalho ela é muito flexível em relação ao horário. Então, você tem banco de horas, todo esquema. Então, precisava ser flexível, não podia ser uma coisa amarrada, nem que eu planejasse a semana toda, não fazia muito sentido. Então, tem dias que eu vou para o trabalho, tem dias que eu faço home office, tem dia que eu vou para cliente. Então, precisaria ter uma flexibilidade grande e o aplicativo permitia isso, esse modelo. Então, para mim, era muito importante. Outra questão, a gente não pode negar, é preço também, né? Então, ele não era tão barato como o ônibus, em alguns casos, mas também não era tão caro como os aplicativos, porque é cerca de 10 quilômetros, se usar diariamente, chega a pesar no orçamento. Então, ele ficava mais ou menos no médio, né, numa faixa intermediária, que era super satisfatório nesse sentido. Então,
esse benefício, as notificações também ajudam você a se lembrar. Uma outra vantagem também, é interessante isso, né? Se o cara mora muito perto de mim, a carona não é tão boa. É bom quando ele mora um pouco mais longe. Por quê? Porque dá tempo de eu me ajeitar, me arrumar em casa. Quando ele sai, já vai avisando que em 20 minutos ou em 10 minutos ele vem me buscar. Então dá tempo de eu escovar os dentes e tal, e descer com calma, tranquilo, e pegar a carona. Legal. Bom, Josh, next. Bom, e uma das coisas que a gente quis trazer o Eiran aqui para falar um pouco para vocês, Recife é uma das maiores cidades em termos de adoção do Waze Carpool, e a gente começou a pesquisar e entender o porquê, o César e o Porto Digital também. A gente tem uma parceria com o Porto Digital, que esse parque tecnológico tem mais de 9.000 pessoas lá, e uma das coisas que a gente percebeu é que grande parte do sucesso que está acontecendo no Porto Digital e no César é graças ao Eiran, né? Então, a gente teve um contato muito, vamos assim dizer, simples com o César, né? A gente não teve muita interação. Eu nunca fui para Recife, por exemplo, para fazer nenhuma reunião com eles lá. E o que aconteceu foi o Eiran escreveu um artigo que ficou bem famoso lá dentro do Porto Digital. Todo mundo começou a compartilhar. Ele escreveu esse artigo no Medium, depois compartilhou no LinkedIn, chegou até a nosso time, a gente percebeu. Então, eu queria que você explicasse um pouco como um usuário, né, como você, que era vamos assim dizer, um simples usuário, mas e como o poder do usuário realmente pode fazer com que a adoção do produto seja grande, não só na sua empresa, mas também num complexo de 9.000 pessoas. Perfeito. É estranho, mas começa com um pouco de egoísmo também. Então, legal, botei para funcionar, vi que estava funcionando, estava liberado, mas tinha pouca gente ainda para me dar carona, né? Então, característica desse negócio, que é marketplace, você precisa dos dois lados para o negócio funcionar. Então, poxa, eu tenho que divulgar isso para o máximo de pessoas possível para poder ser uma carona confiável. Para vocês terem ideia, hoje, eu já uso o aplicativo mais de 60 dias, né? Mais de 2 meses, desde julho. Então, hoje em dia, ele é infalível comigo, né? Tem cancelamentos? Tem. Acontece, tranquilo. Se for uma missão crítica, seja uma reunião importantíssima, pode ser que uma vez ou outra não pegue o aplicativo. Mas eu consigo pegar com aquele cara que eu sei que sai mais cedo. Então, assim, nesses últimos 30 dias, pelo menos, eu não preciso usar nenhum transporte público ou tipo de transporte para ir e voltar do meu trabalho. Tem cerca de 30 opções de caronas e sempre uma dá certo. Já aconteceu, inclusive, casos que o cara cancelou em cima da hora, aí eu vou pegar o ônibus aqui. Aí eu tentei pedir uma carona, mas não vou esperar, não. Chegou o ônibus, eu entrei. Quando eu entrei, o cara aceitou. Eu desci na parada seguinte e fui com o cara. Então, assim, é bem confiável e aí, tudo bem, tem esse problema de não ter muita carona no início, não tem muitas pessoas oferecendo carona, né? Então, eu vou divulgar, né? Eu sempre gostei das coisas que funcionam bem, falar, né? E aí eu comecei nos corredores do César, eu criei esse artigo no Medium, compartilhei, também botei, eu não sou besta, né? Eu botei ali porque tem um referral, né? Que você ganha R$30, eu acho, por pessoa que adota, né? Então, fiz o artigo lá bonitinho e botei um referral lá dentro também, né? Que eu não sou besta. E aí divulguei para o pessoal, né? E divulguei no grupo da família, né? Tem, inclusive, pessoas da concorrência lá, mas divulguei no grupo da família. E fiz esse artigo e mandei para a minha empresa. A minha empresa, toda segunda-feira, ela tem uma newsletter, que ela fala de novidades, assuntos, coisas de colaboradores, novas iniciativas. E aí eu coloquei esse artigo e disse que estava liberado para o César. E aí eles divulgaram esse artigo para toda a empresa, são cerca de 600 colaboradores, e aí começou a aparecer mais gente vindo pelo meu artigo, publiquei nas redes sociais, e nos corredores também, na sinuca, a empresa tem uma sinuquinha, a gente vai lá, troca ideia, tu mora em Setúbal, deixa eu te cadastrar aqui, eu ajudava a cadastrar, inclusive. Porque o aplicativo, no início, você tem que dar uma série de informações, não é só um clique, você tem que colocar algumas informações, até por questões de segurança. Então, eu mesmo ajudava o cara a botar, e botava meu código lá também, que eu não sou besta, né? Então, e aí foi pegando cada vez mais gente do César, e eu trabalho, minha área é a menor área do César, então tem poucos funcionários, meu departamento, né? E o César tem cerca de 600 pessoas, não só em Recife. Em Recife deve ter umas 400. Mas eu passei a conhecer pessoas dando carona que eu não conhecia na empresa, né? Então foi
colegas e tudo, que a gente se batia, mas não tinha um relacionamento. Mas quando você vai meia hora, 1 hora no trânsito, vai criando, né? Até alguns eu começo a dar mini cursos, né? Quer que eu fale sobre o que hoje? Sobre investimento, Bitcoin, não sei o quê. Aí a gente vai também, vai fazendo o mini curso dentro do Waze também, vai funcionando. Então, está sendo uma experiência bem legal. E aí depois a gente conseguiu fazer a parceria com o Porto, porque o Porto Digital é um centro urbano pequeno, assim, uma área geográfica pequena. São 300 empresas e 9.500 funcionários no mesmo bairro. Então, o adensamento é bem forte. E Recife tem uma característica também que, para você ir para um bairro, você tem que passar por outros bairros. Então, eu moro em Boa Viagem, tem Piedade, que já é outra cidade, mas para o cara para chegar em Piedade tem que passar por Boa Viagem. Então, acaba tendo uma quantidade de opções de carona muito grande. E depois que você colocou a semente lá, divulgou, o resto foi no boca a boca e pessoas com as mesmas dores do que eu, precisando. Eu preciso de gente no bairro da Iputinga, vou chamar os amigos de lá, vou divulgar, a prefeitura, e assim foi crescendo dentro da cidade e está sendo super útil lá para o Porto. Legal, acho que a gente vai abrir para perguntas agora, mas antes da gente abrir, eu só queria te perguntar... Não. Eu queria, mas não consegui. Eu estou com 59, estou querendo chegar nos 60, acho que amanhã eu consigo. Yeah. Sim. Antes da gente abrir oficialmente para a pergunta da audiência, eu só queria que você compartilhasse, então, qual seria a sua dica para quem aqui quer começar a falar com a sua empresa ou quer fazer esse processo, né? Qual que é o primeiro passo? Como é que ele começa a fazer assim, não, eu quero entrar nessa questão de carona? Tá, hoje tem um recurso novo na plataforma, mas eu achei super útil para divulgar dentro de uma comunidade, dentro da sua empresa, sei lá, o time do futebol que você joga, ou no bairro, ou coisa desse tipo, que é a parte de grupos. Né? Você vai na plataforma, acho que em configurações, eu não me lembro exatamente agora, você tem a parte de grupos, então você gera um link lá, cria um grupo do bairro, ou da empresa, por exemplo, e divulga isso entre os seus amigos, ou no newsletter, no quadro de avisos da empresa, e aí você consegue, com isso, fica fácil de as pessoas encontrarem uma outra, e essas pessoas também passam a convidar pessoas para esse grupo. E, se não me engano, você ganha, essa pessoa que convidou ganha, e você também ganha pontuação, ou dinheiro no bolso mesmo. É dinheiro mesmo. É dinheiro mesmo, né? Pronto. E aí é super fácil, assim, acho que empresas, sei lá, a partir de 10, 15 pessoas já faz muito sentido você fazer isso. E cadastre mesmo, ajuda as pessoas, sua mãe, sua tia também, seus familiares. Ajuda, empreste o cartão de crédito, não tem problema, né? Bota lá, porque precisa de um cartão de crédito, empreste lá se for possível. O meu não, né? Família é família, cada um com a sua. Legal. Let's go to the Q&A? No? Yeah. It's not, right? Yeah. Yeah. Pessoal, a gente tem... Cadê o microfone? A gente tem uma bolinha ali, ó. Som. Ok. É a chance. Vamos Test, lá. test. Pergunta. Quem quer perguntar? Ok. Eu vi que vocês, na verdade, tenham utilizado, e até na hora de levantar a mão eu não sabia, não estava reparando das caronas, e dei 30 caronas já. Então não sei se ainda dá tempo, mas enfim. Mas o que eu vi, a plataforma está aberta para você oferecer para mais de uma pessoa. Isso tem funcionado, mas o que eu percebo é que hoje, por exemplo, dei carona para 2 meninas, a rota das duas não tá pegando a rota das duas, está pegando a rota de uma. A segunda pessoa não tá. Então, eu começo a carona com uma, parece que já começou com as duas. Eu finalizo a carona com uma, finalizou com as 2 pessoas. Então, é uma falha mesmo por enquanto, está em adaptação. Como que está essa parte? Multi-poodle for you. So the way that and all the headphones go back on. Go from one guy with headphones to everyone with headphones. The way that our multiple passenger system works today, people have to get to one pickup point. So a driver is driving to one pickup point to pick up 2 or more passengers. In the future, we would like to be able to enable multiple stops if a driver wants to make multiple stops. So it's coming soon, very soon.
okay? Joga ali, ó. Oh, obrigado. Dá para escutar. Ainda nesse tópico, porque eu também tive um pouco de dificuldade tentando dar para uma pessoa, para outra, e às vezes, por questão de um quarteirão, às vezes, na minha experiência, eu percebi que quando eu ofereço a carona e eu mando uma mensagem para a pessoa, ela tem mais adesão. Porque se você só oferece a carona, às vezes a pessoa não olha, já passou o tempo e ela passa batido. Se eu ofereço a carona mandando uma mensagem, tem mais chances dela olhar, porque aparece nas notificações e normalmente ela responde, pelo menos para falar, ah, não, obrigada, não combina. E aí eu ofereci algumas, e aí uma pessoa aceitou e as outras são canceladas, né, que não fazem parte do roteiro. Só que como eu tinha mandado mensagens, uma das pessoas voltou para mim, pô, você ainda está oferecendo carona? Porque desapareceu para mim a sua oferta, só que aí eu falei, estou, uma pessoa aceitou, ele, pô, mas eu estou a um quarteirão, assim, de você, será que não dá para voltar? Eu falei, putz, não sei, a menos que você mude o seu roteiro para tentar encaixar de novo, eu não sei se alguma coisa do tipo funciona. É isso mesmo. Acho que quando a gente tiver essa funcionalidade de múltiplas paradas, né, isso vai ficar mais fácil. Hoje, basicamente, assim, se o sistema não determinou que a rota seja a mesma, né, o ponto de origem e destino são a mesma, cai as outras caronas, é cancelado e você não consegue entrar, a não ser que ele mude a rota e seja exatamente daquela pessoa, encaixe na rota que você já tem confirmada. Mas isso vai melhorar em breve. Eu não sei se, na verdade, eu nunca usei ainda, eu já habilitei, já mexi um pouquinho, mas eu não fiz, e já apareceu até mensagem para mim falando, olha, alguém quer pegar uma carona com você. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu entendo que ele vai funcionar só para viagens recorrentes, certo? Então, assim, são viagens que já estão pré-programadas, que eu vou fazer sempre. Então, trabalho, casa, trabalho, faculdade. Por exemplo, precisa de um e-mail corporativo para fazer trabalho? Não precisa. O e-mail corporativo adiciona uma camada a mais de informação no seu perfil. Você não é obrigado a colocar. Se você colocar, obviamente as pessoas vão ver qual empresa você trabalha e talvez fique mais confiantes de falar, não, é de uma empresa aqui do lado, que eu sei onde fica, tal. É uma informação a mais. Sobre a sua pergunta sobre recorrente, sim e não, vai depender de como você quer usar o aplicativo, né? Se você quer usar, como o Irã que está usando, substituiu um modo de transporte que ele tinha, que era o ônibus, para carona, que foi mais conveniente, flexível, tudo bem. Na configuração, quando você faz o seu setup, e mesmo agora, você pode abrir e falar, não, eu só quero pegar carona na quarta-feira. Então, você pode definir um dia ou vários dias da semana, ou só na ida na quarta, na volta não quero. Então, você tem toda a flexibilidade de fazer essa programação e os horários. Aqui em São Paulo, a gente tem rodízio, que não sei se vocês sabem, né, mas a gente tem dia que dirigir não pode andar em um determinado horário. Então, por exemplo, você pode, no dia do rodízio, programar que você vai sair antes do seu rodízio. Eu vou sair entre 6 e 6h30. Então, a gente vai sempre procurar as outras pessoas do outro lado, de quem vai pegar a carona, que se adequam à sua itinerário e hora e horário e dias, etc. Perfeito. E aí eu vou fazer só mais uma pergunta, claro. Mas é que não tem a ver, mas não tem tanto a ver. Eu queria entender qual foi o critério que vocês usaram para trazer a gente até aqui, porque somos usuários que usam muito, se teve um critério, se não teve o critério, até uma pergunta que a gente estava se fazendo realmente, para entender se vocês têm um público definido para que vocês gostariam que fizessem ou não. Legal. You are all very special. No, we had a lot of RSVPs, more than we could accommodate in this room. So we actually sorted our list to remind people who had taken some sort of activity on the platform. So had sent an offer or had completed a carpool or had asked us a question. We wanted as active an audience as possible. But we hope that if your friends didn't make it into the room, you will bring them into the special circle of trust. Because we want that circle to be as big as possible.
and we're live streaming this for everyone all around the world. Oi, eu tenho duas perguntas. A primeira com relação à cobrança, uma coisa que eu não entendi direito. Quando aparece, por exemplo, o preço na hora de você de pedir uma carona, é um preço fixo ou é tipo um starter, como é em vários outros aplicativos? E a segunda pergunta quando eu vou ver as pessoas que podem dar carona, eu vejo muita gente com fotos de koala ou daqueles memes que a tia manda no grupo da família no WhatsApp. Então, isso me dá um pouco de receio, porque eu não estou vendo a cara da pessoa ali, eu não confio direito. A pergunta quais são os esforços que vocês têm para garantir a segurança da comunidade com relação a fakes, essas coisas? Bom, acho que eu vou começar pela sua segunda pergunta. A gente, para facilitar o seu processo de onboarding, você pode se logar com o seu login do Facebook, por exemplo. E muita gente faz isso e na foto do perfil está o cachorro, está um koala, está algo que você não consegue, às vezes, identificar a pessoa mesmo, né? Uma das melhorias de produto que a gente quer fazer é identificar se tem uma face, um rosto na foto do perfil e depois pedir para que o usuário complete o perfil. Isso vai acontecer em vários níveis, né? Melhorando, a gente vai pedir para você. Tem gente que até não tem foto, né? E a gente está trabalhando nisso. Então, para completar o perfil, colocando uma foto ou trocando a foto para uma que apareça o seu rosto, ou para colocar os detalhes do carro, ou para validar o e-mail corporativo. Então, assim, a gente está trabalhando para desenvolver isso e aumentar ao máximo possível essa questão de informação que tem dentro da plataforma e trazer mais segurança para os usuários. Em relação à sua primeira pergunta, a gente, quando lançou faz um mês, a gente fez uma promoção. Então, o preço foi fixo para quem pegava a carona de R$2. E quem dava a carona recebia um valor que era diferente disso, entre 4 e 25, dependendo da distância. Em algum momento, essa promoção, a promoção está acabando, e aí o preço vai mudar, né? E a gente está trabalhando essa questão de preço e tentar, junto ao feedback que a gente tem dos usuários, afinar essa questão de preço. Sempre vai ser algo, a gente tem que achar um equilíbrio, que não seja muito caro para quem está pegando a carona e nem que seja tão pouco para quem está dando a carona. Então, a gente está tentando achar esse fine-tuning aí de preço ideal. But to add to that, drivers can decide to pull prices down. So it's a starting point. So if you'd like to offer a free ride and be a real carpool hero, you have the option to drag the slider to 0. Have you, Eran, done any free rides? Because I'm in the other side. So right. Okay. So it is very possible. We see a good number of users in the US who want access to a carpool lane or something like that, dragging the slider to 0 and offering free rides. Duas perguntas. A primeira é sobre a taxa de serviço, que, se eu não me engano, hoje ainda não é cobrado, e qual seria a previsão de valor. E a segunda na minha rotina, eu mudo bastante de destino e de partida, e demora muito tempo para recalcular. Às vezes, eu vou dormir e ainda não recalculou, acordei no outro dia, não terminou. Eu não sei exatamente quanto tempo é normal terminar esse término de recálculo e quanto tempo dá com problema. Do you want to take the spinner question? Bom, sobre a sua pergunta do tempo de recalcular, a gente está trabalhando em melhorias que a gente chama de... É um problema de spinner, que a gente fala, né? De tempo de carregar e encontrar as pessoas que estão nessa sua nova rota. Toda vez que você troca de endereço, ele tem que recalcular e procurar um monte de gente. Graças ao grande sucesso que a gente está tendo no Brasil, às vezes esse tempo está tomando um pouco mais de tempo do que o esperado. E a gente espera que isso melhore nos próximos dias ou semanas. A sua primeira pergunta taxa de serviço. Taxa de serviço, hoje a gente não cobra, não temos previsão de cobrar ainda, a gente ainda está até tentando entender qual vai ser o nosso modelo de negócio. Tem várias opções, taxa de serviço é uma delas, mas pode ser publicidade, pode ser... Então, a gente está ainda estudando qual seria. Pedágio, a pergunta foi sobre pedágio, né? Colocar o pedágio dentro do custo.
A gente ainda não tem nada previsto em relação a incluir, eu tive um gasto com pedágio, quero colocar isso dentro da conta. A gente já ouviu esse tipo de feedback, mas aí fica difícil se a gente vai deixar o usuário cadastrar, etc. Então, ainda vai ter um tempo até a gente desenvolver algo parecido. Só vou pedir... Yeah. If tolls is very important to you, let us know, and we'll make Doug go make some agreements with the toll companies, because it requires collaboration. We can't do it by ourselves. Okay? Pessoal, só para organizar, a gente tem bastante pergunta. Uma pergunta por pessoa, por favor. E, por favor, o Eiran aqui também, como usuário, acho que é a pessoa mais qualificada para falar também sobre a experiência. Vamos para você e depois para você, tá? Depois a gente vai lá para cima. Boa noite. A minha pergunta era exatamente sobre isso. Eu mudo muito a minha rotina de trabalho. Tem vezes que eu estou em São Paulo ou estou em Santos. E tem essa questão do pedágio, já foi respondido. Agora eu quero saber dos passageiros, quando está no meio do caminho, acabar cancelando. E eu não consigo pegar outro passageiro para chegar no destino final. Cancelamento de última hora é algo que, infelizmente, às vezes acontece, né? Acho que o Eiran falou um pouco disso. A gente tem um processo super rigoroso em relação a isso. Você pode até dar esse feedback dentro do aplicativo, dizendo que a pessoa cancelou, não estava lá no ponto de encontro, etc. O ideal é tentar se comunicar pelo chat. A gente viu exemplos de pessoas que, quando conversa pelo chat, tá tudo certo. Então, apesar de ter confirmado, e eu pego bastante carona mesmo, e às vezes eu recebo assim do meu motorista, ou eu mesmo mando, tá tudo certo para amanhã, né? E como o Eiran falou, às vezes se você está em algo que é super, olha, não posso me atrasar, realmente não tenho aquele compromisso, ou não quero me distrair, talvez não seja o melhor dia para fazer carona naquela vez. Mas, assim, usar as ferramentas de comunicação que a gente tem com mais antecedência ajuda nessa questão de ter melhores confirmações ou garantir que a carona vai acontecer. Boa tarde. Meu nome é Ramalho, eu sou presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, sou do interior de São Paulo. Até estava curioso por que fomos chamados, porque eu não tinha acesso ao sistema, mas deve ser porque a nossa forma ativa que nós temos feito no Congresso Nacional, apoiando aplicativos, tudo que for soluções para dar mobilidade nas cidades, para reduzir o número de acidentes de trânsito. Nós matamos uma pessoa a cada 12 minutos no Brasil e sequelamos uma pessoa por minuto. A minha pergunta é justamente essa, ou seja, nas avaliações, há essa preocupação, porque a segurança pública eu vi que é uma preocupação latente, né, com quem eu vou estar no carro. Agora, eu vou estar com uma pessoa que está falando ao celular durante todo o trajeto, não está usando o cinto, ou sequer pede para que o passageiro coloque o cinto. Essa é a nossa... A gente quer contribuir, inclusive. Essa é a nossa vinda aqui, a minha ansiedade de estar aqui é justamente para como que a gente, observatório, podemos ajudar nesse caminhar. Porque eu acho que isso é fundamental para um país que mata mais que a violência pública no trânsito. Acho que é um bom ponto que você tocou, essa questão, porque todo mundo pensa na segurança do ponto de vista, como você falou, de segurança pública, né? Vou ser assaltado, etc. Mas eu acho que tem um lado da segurança do trânsito também. Bom, respondendo primeiro em partes, todo usuário pode dar feedback sobre o que aconteceu naquela carona, né? Então, seja com essa questão das estrelas, seja dando um selo, ele é um motorista que dirige de forma segura, né? Ou ainda, você pode, dentro do aplicativo, reportar aquela pessoa por vários motivos. Abuso, mau uso da plataforma, velocidade. Então, e a gente tem um processo interno, a gente tem uma equipe de suporte aqui em São Paulo, e depois eu vou pedir para vocês, que a gente não puder responder todas as perguntas, todo mundo que está com um badge preto aqui, são pessoas que ou trabalham no Waze ou trabalham na equipe de suporte do Waze. Então, eles são pessoas boas para vocês conversarem. A gente também tem esse processo de investigar se acontecer algum incidente e, eventualmente, até expulsar esses usuários da plataforma. E acho que esse ponto de segurança viária, a gente tem uma hipótese, que a gente ainda vai fazer uma pesquisa para entender. A gente tem uma grande... a gente acredita muito que quando você está fazendo... O segundo maior causa de acidente, que você deve saber, é o uso do celular. E quando você... quase 70% das pessoas estão indo para o trabalho e faculdade sozinhas no carro. E é muito tentador você, quando o trânsito para, dar uma olhadinha naquela notificação do WhatsApp,
dá uma, deixa eu ver aqui meu feedzinho do Facebook, depois vou olhar ali o Instagram. E aí, eu ando de bicicleta também, eu sempre tenho que andar olhando para a cara do motorista, para ver se ele está com a cabeça abaixada ou não, né? Então, acho que a ideia também de você compartilhar o carro com outra pessoa traz também uma questão de segurança viária que a gente ainda nem explorou. A gente ainda é uma hipótese que a gente acredita muito que é verdade. A minha pergunta é a seguinte, tem uma menina que trabalha comigo, só que acontece, a empresa é muito grande, então ela foi lá, pediu a carona e eu estava oferecendo, era tipo uma rota assim que com certeza os dois passam, né? Era tipo, a gente trabalhava no mesmo lugar e morava até perto. Só que o que acontece? Ela colocou a saída de trás da empresa e era tipo uma trajetória grande. Eu coloquei a da frente e ela de trás. E aí tem rua contramão, então era bem difícil eu passar por esse caminho. Então ele não indicou a carona. Eu fiquei sabendo porque eu conversei com ela, assim, sabe? Conversa assim no refeitório e tal. Aí eu descobri. E aí a gente tentou ver assim na plataforma e ela não dava a rota de jeito nenhum. A gente teve que colocar o endereço de uma rua paralela à empresa e aí a gente conseguiu. Aí eu queria saber se não dá para você colocar 2 endereços como saída, como opcional, ou alguma coisa assim, sabe? Para não ter acontecer isso. That's challenging. The system will get smarter with time. Oh, now I'm hearing myself in Portuguese. The system will get smarter with time, and the more people in your apartment complex or the more people in your workplace that we can get on the system at the same time, the smarter it will be. We'll start to recognize those addresses as the same, those entrances and exits as the same. It just needs more density, more people on the platform. But I think that will solve your problem. Thank you. Gotta get you guys. One back there. Vamos lá. Eu uso bastante o aplicativo pedindo caronas, mas eu nunca consigo carona. Mas eu sou persistente. Então, assim, no início, eu comecei colocando trajetos maiores, que era... Eu moro na Zona Sul, trabalho na Zona Oeste. Então, eu colocava o trajeto grandão. No início não aparecia ninguém, depois começaram a aparecer 3 pessoas, e eu pedia sempre para as 3 pessoas, e elas recusavam. E aí eu comecei a ficar preocupado se era a minha falta do perfil, se era meu nome, comecei a tentar melhorar o meu perfil. Mas, enfim, não rolou. Aí eu percebi que quando eu colocava um trajeto menor, tipo assim, tudo bem, eu não preciso fazer esse trajeto inteiro, mas daqui até o metrô já estou no lucro. E aí, quando eu diminuía o trajeto, ele aumentava a quantidade de pessoas. Só que, ainda assim, eu ia lá, pedia para 30 pessoas, porque eu sou persistente, como eu disse, parece todo mundo lá pendente, e aí, ao tempo de eu ir tomar banho, esperar e tal, na verdade, eu tinha deixado setado já da semana inteira, e aí ninguém respondia. Aí eu comecei a ficar preocupado, eu falei assim, não, vou começar no dia a dia, quando eu acordo pela manhã, mudar o trajetinho, vou mudar de um metrô para o outro, para ver se aparecem caras diferentes, porque o pessoal já está cansado de ver minha cara ali. Beleza. Só que o que acontece? Depois eu comecei a perceber que os não lidos, eles também são muito altos. Então, por exemplo, de 30 que eu peço, um recusou, o outro leu, mas não se pronunciou, e 28 não leram. E aí eu acabei encontrando uma dessas pessoas em vida social, no meio de amigos e tal. Eu sou um ótimo fisionomista. Eu falei, cara, eu te conheço. E aí eu falei, eu peço carona para você toda semana no meu trajeto e tal, não sei o quê, mas você nunca aceita. E aí ele falou assim, nossa, mas eu instalei esse aplicativo, mexi rapidinho e desinstalei. Então, assim, a minha pergunta, na verdade, essa história toda, é se vocês têm controle de usuários ativos. Porque, provavelmente, as pessoas estão se frustrando porque elas pedem carona para muitas pessoas que nem estão lá mais no aplicativo. Zombies, right? So, because we're in a new startup phase, we're not eliminating people who are just checking the app out. That would be kind of mean. But your experience, I want to fix that. So I think what we're going to start doing at some point is allowing you to filter by activity. So just show me people who have been active for the last week, and then you'll have a much more, consistent experience. There are other things that we could do. We could send people a text message every 2 weeks if they're not checking the app and say, hey, are you still interested?
But in a growth phase like this, where there's many, many people who are experimenting and seeing if it works for them, you have to put up with this for a little longer. But I appreciate your story, and I'm sorry. E eu acho que só para complementar, a gente colocou, para quem é early adopter, final de maio a gente pegou e lançou o que a gente chama de unsupported area, né, de áreas não suportadas, ou seja, a gente colocou no Brasil, deixou os usuários se cadastrarem e muita gente se cadastrou em maio, quando essa funcionalidade lançou, e como você falou, depois nunca mais checou, etc. A gente vê, às vezes, usuário que cadastrou os dois, mas, na verdade, ele é só motorista, né? Então, ele fica também... Então, é como a gente chama isso de usuários zumbis, que a gente está trabalhando... A gente, há pouco tempo atrás, mandou algumas mensagens para eles, a gente tem uns processos para reativá-los, e, em algum momento, se isso não acontecer, a gente vai começar a eliminar e filtrar esses usuários. There's no zombies in this room, though. No. Oi, a minha Okay, pergunta... We only have time for a couple more, but we can stay and answer more questions. And then come down and ask us questions, but we're going to have to let some people have to go. A minha pergunta é ainda sobre segurança. Porque, assim, várias vezes eu já peguei outros aplicativos e tal, e uma aplicação muito grande é quando você pega com uma pessoa e a outra pessoa que vem dirigindo. Então, minha pergunta para vocês é sobre perfil fake. Vocês têm alguma parceria, algumas coisas que vocês podem validar isso? Porque, óbvio que Facebook, inclusive e-mails, Gmail, Google, tem bastante perfil fake. Uma das coisas que a gente, até no nosso canal, a gente criou um vídeo de segurança, especialmente para o Brasil, inclusive, e uma das coisas que a gente até fala no vídeo checa os dados, se for a pessoa, não entra no carro, conversa, usa o chat, usa as ferramentas para você garantir ou ter mais informação sobre a carona e a pessoa. Mas um dos pontos que a gente toca bastante é essa questão assim, não existe nenhum sistema prova de bala, né? Senão ninguém falsificava passaporte, por exemplo, né? RG, documento de... Então, obviamente, a gente está adicionando cada vez mais... a gente tem um projeto para também fazer no futuro algum tipo de validação de documentos. Mas, de novo, é só mais uma checagem. Isso nunca vai impedir de ter uma pessoa super mal intencionada que vai fraudar a plataforma, porque eles fraudam tudo, né? Então, mas assim, a gente quer trazer... E a grande vantagem do Waze é a comunidade. O Waze é o que é hoje por causa da comunidade de motoristas, comunidade de editores de mapa, e a gente quer trazer isso para a comunidade de caronas. Então, quanto mais informação, quanto você cria os grupos, como a Irã falou, isso é uma ótima forma para você começar e sempre fazer carona com alguém que você conhece. Então, acho que a ideia é essa, começa pelo simples, pelo básico. Faça menos caronas, mas faça de uma maneira que você se sinta confortável. Deixa eu jogar para lá, senão... Vou jogar aí, quem pegar faz, hein? A gente só tem mais uma. Terrible throw, terrible throw. Stick to soccer. Obrigado. Primeiro eu quero compartilhar da dor do amigo ali. Devo estar me achando com uma cara de pouco de psicopata, porque não está rolando de eu conseguir minhas primeiras caronas, né? Mas a minha pergunta é específica sobre este evento. De que, se existe alguma forma ou algum plano de ter uma continuidade nesse trabalho, como foi feito, por exemplo, nos betas com a empresa do Eiram, por exemplo. Eu entendo que, de repente, muita gente que deve trabalhar em empresas muito grandes, eu particularmente trabalho. Então, por que não, de alguma forma, se for viável, levar este evento para dentro dessas empresas, pelo menos das maiores, né? Ou talvez até capacitando as pessoas aqui para se tornar representantes do Carpool dentro dessas grandes empresas. Qual é o seu nome? Fagner. Fagner, que empresa você trabalha? Eu trabalho na United Health Group. Como? Desculpa. United Health Group. Tá. Primeiro, sim, acho que a ideia é essa. A gente tem um site que chama movethecity.waze.com, onde você tem um kit que você pode fazer download de alguns materiais. Mas acho que como o exemplo do divulgar pela sua empresa, a gente tem um canal que é employers@waze.com, onde você pode
por exemplo, passar o contato do RH e mandar um e-mail para lá. Eu pessoalmente tenho feito muitas parcerias com empresas grandes, né, grandes empresas. Então, a gente até divulgou um vídeo com Natura, Magazine Luiza e Petrobras. E a gente faz esse tipo de evento nas empresas. E quando a gente faz uma parceria com uma empresa, a gente dá um benefício para os funcionários. Então, todos os funcionários daquela empresa vão ter carona grátis por 30 dias. E a contrapartida é a empresa divulgar para os funcionários. Isso vai trazer mais pessoas daquela empresa, que obviamente vai trazer mais confiabilidade e segurança para as pessoas e melhorar também essa questão de densidade, ter mais gente na plataforma naqueles endereços. Então, se você quiser trazer sua empresa, podem usar esses canais, employers@waze.com. A gente fala normalmente com o RH, que cuida de benefícios para os funcionários. E eu acho assim, começa como o Irã falou, às vezes falando com um colega de trabalho, criando um grupo, convidando, usa o seu código, usa essa questão dos códigos de referral, né, que ajuda muito nessa questão de trazer mais gente e começar. E, eventualmente, se a gente conseguir, a gente faz uma parceria com a empresa também. Ok, obrigado. And when we do more of these events, if you have 60 carpools, you will be on stage. So let's get out there and start carpooling. E também só para complementar, esse evento chama Front Seat Tour, que é o banco da frente. A gente já fez... We have done many front seat tours across the US, right? Yes. So this is, I think, the 9th or 10th event that we've done. First one in Brazil, but we've done 5 or 6 cities across the US. We would love to come to more cities in Brazil. The only way that we do that, though, is if users continue to grow. So get out there, share your referral codes, tell your friends, family, coworkers, and I promise we'll be back. Fagner, joga daquele lado ali para mim, por favor. Last one? Is this the last one? Last one. Okay. So this is premature. Okay. Spoiler alert. A maioria daquelas perguntas são sobre problemas que teve no app. E eu passo por muitos problemas no app também. Eu tentei dar várias caronas, eu já dei várias caronas de Santos para São Paulo com outros apps. E pelo Waze Carpool eu não consigo, assim, eu dei 5 ou 6 mais ou menos. Mesmo oferecendo carona o tempo todo. Tem vários problemas de tentar mandar uma mensagem, não receber push. Então não sei se o meu celular que é o problema, se o app está sendo muito beta ainda, o que está acontecendo. A gente percebeu que aqui a gente tem essa questão de a taxa de confirmação ainda está baixa. Quando a gente começou a investigar, a gente percebeu que, por exemplo, um dos problemas é a notificação. E a gente está tentando entender, inclusive, a gente está melhorando o sistema de notificação, também notificando através de SMS. Quem sabe um dia é WhatsApp, mas a gente está tentando melhorar essa questão. E outro ponto toca o que a gente acabou de falar. Às vezes a gente tem esses usuários zumbis, né, que se cadastraram em algum momento da plataforma e não são ativos. A gente realmente, acho que assim, é a próxima fase, né, quando a gente passar esse momento de crescimento que a gente está, das pessoas conhecerem, é começar a limpar os usuários zumbis. É um problema que a gente teve já nos Estados Unidos e vira e mexe aparece, né? Em todos os países a gente tem visto essa questão de usuários que se cadastraram por uma curiosidade e depois nunca mais acessaram a plataforma. Vai melhorar, pode acreditar nisso. Okay. O meu problema em si não é com o usuário zumbi, pelo que eu reparei, porque são pessoas que depois falam comigo. Então, mandam mensagem, mandam push, alguma coisa assim. Então, não é zumbi, eu acho que é um problema de notificação mesmo, que nem você falou. Então, essa questão da notificação é algo que a gente precisa melhorar. Eu mesmo, às vezes, não recebo notificação, eu abro o app, e como eu abro o app todo dia, está lá alguém oferecendo carona. Mas a gente vai melhorar através de, primeiro, o próprio sistema de notificação ficar melhor, corrigindo algum problema, e segundo, usando outros canais de comunicação também. So, a great big thank you to Eran, who came all the way from Recife. And I'm so glad that he could show you that it is possible to build up a great carpool community in your employer and in your community. So let us know how that goes. We have plenty of food and drink outside, T-shirts for everyone. If you are one of the 15 to 25 rides, come up with your phone, show us. We can confirm, we can look in the system.
And then we have sweatshirts and tote bags. Thank you all for being here. Good night, Sao Paulo. Pessoal, quem quiser conversar mais e tiver mais dúvida, a gente vai estar por aqui. Todo mundo que está com o crachá preto é da equipe do Waze ou da equipe de suporte do Waze e vai poder tirar outras dúvidas e conversar com vocês, tá bom? Então, cerveja, comida aqui e vamos aproveitar a noite. Obrigado.